Lázaro, vem para fora. Então, este era o meu sonho, pastor. Ter uma casa para acolher eles, cuidar deles, mas não é para sustentá-los, para dar tudo o que ele quer, para eles fazer o que eles querem lá. O Lázaro voltou, e até agora numa roupagem diferente, tentando até uma linguagem um pouco diferenciada da que é a comum dele. Se você não está entendendo nada do que eu estou falando, calma que você vai entender. E inclusive você vai entender por que o tema da live que eu vou fazer amanhã é a volta dos que não foram. Que inclusive é até uma música gospel, uma música do grupo Fruto Sagrado, que eu gosto muito. Se você não está entendendo o que eu estou falando, já se inscreve no canal, fica até o final que você vai ver que essa participação dele no pastor César Cavalcante é um milagre, porque ele morreu, mas está de volta. Enfim, fica aí que vocês vão entender. E aí vocês vão ver que na conversa existia dois mundos. Um que era o mundo do Flávio e o outro que era o mundo do pastor César Cavalcante. Então agora que você já se inscreveu no canal, bora pro Flávio do Amaral. Foi no programa do pastor César Cavalcante, e lá bateram um papo, aquilo que ele manda muito bem, o Flávio Amaral, que é o quê? Falar sobre gente que saiu, gente que entrou, falar dessas picuinhas, dessas confusões. Eu já falei, para você que não sabe, eu entrevistei o Flávio do Amaral a convite do canal Arquivo Estranho, começou a fazer uma cobertura dos casos do LPD, coisas que envolvem Ministério Público, ameaças, crimes, inclusive a honra. E, se você quiser entender um pouquinho mais do que realmente é, não isso que está se mostrando aí, mas o que realmente a pessoa é, tem vídeos meu por aqui, dá para você assistir, lives que eu fiz falando sobre, e também tem uma cobertura tanto do Israel Nascimento, quanto também do canal Arquivo Estranho. Assim, ó, destrincharam de ponta a ponta pessoas que já passaram pela casa, gente que fez denúncia, acordo que eles tiveram, injustiça, tanto eles ofenderam quanto as pessoas também. Ficou um chumbo trocado. Então você que caiu aqui de paraquedas e não sabe, saiba, essa pessoa que está falando aí é uma pessoa totalmente diferente, que inclusive por essa semana foi dado como morto. Você não sabe do que eu estou falando? No domingo passado, terminado a live que eu faço com os inscritos de domingo, te convido, amanhã a gente vai falar tanto sobre o vídeo, tá repercutindo muito o vídeo do Felca, então eu já tenho uma indicação para passar para vocês, que inclusive foi uma série que eu assisti da Netflix, de algo muito parecido que aconteceu nos Estados Unidos, mesma coisa, envolvendo menores, sensualização, é um caso assim, de uma pessoa muito grande nos Estados Unidos. Então, nossas lives de domingo, a gente fala sobre música, sobre cinema, fala sobre esse mundo gospel, essas coisas que às vezes acabam envergonhando. E o papel aqui do canal é fazer essa separação. E quando eu terminei a live com os inscritos, tal, depois fui ali, comer alguma coisa, aí a Paty Maggiore estava em live, e aí entra alguém com o perfil oficial deles, lá do LPD, e manda a seguinte mensagem: meu marido morreu. Pessoal, ninguém está falando de alguém que caiu e se machucou, ou até mesmo alguém que sofreu um acidente. Não, a palavra que foi usada foi: o meu marido morreu. Na hora o pessoal estava em live, Paty Maggiore também fala sobre esses casos de LPD e afim, e acompanha isso há muito mais tempo do que eu. E ela, inclusive, foi ofendida pelo Flávio. Na live, eu fui convidado para entrevistá-lo, ele ofendeu essa mulher. Assim, com as coisas mais absurdas. Usaram perfis oficiais do LPD para confirmar. Aí depois, assim, começou uma revolução na internet das pessoas que são desse nicho, até o canal Arquivo Estranho, que tava fazendo toda essa cobertura, entrou em contato com ela, e o Fernando disse que quando entrou em contato com ela, ela tava chorando e tal. Enfim, não desmentiu, também não confirmou, mas que depois ia falar sobre o caso. Aí ficou uma comoção na internet, morreu, não morreu, morreu, não morreu. Aí depois passou de morte para ataque cardíaco. Aí depois já não era mais ataque cardíaco, era talvez um mal súbito. Depois de mal súbito, passou para problema de pressão. Não sabia se era pressão alta ou pressão baixa. E aí um negócio que começou com um falecido, terminou com uma pessoa sentada, deitada no sofá, enquanto alguém próximo ali estava até comendo um salgadinho, uma fofura, e alguém estava a ferir a pressão da... Então você percebe que dentro desse grupo tem um modus operandi. E que, inclusive, eu vou dedicar um pedaço aqui desse vídeo para falar da missionária. Porque, para mim,
só existe hoje, nesses casos de quem está acompanhando a LPD, para mim só existe 2 tipos de caso. Alguém que está cego, porque eu ouço muitas pessoas falar, não, mas eu ainda acredito lá por causa da missionária, porque ela passa credibilidade, porque ela tem a voz mais mansa, ela é mais calculista, é um pouco mais fria. Enquanto ele é sanguíneo, ele mostra realmente quem é, ela já não, ela já pensa 2 vezes antes do que ela vai falar. E no final, quem passa o verniz e tudo, e quem endossa tudo que ele faz é ela. Por mais que ela diga o contrário, vocês vão entender aqui nesse vídeo. E aqui não é ataque à honra, a pessoa. Ela poderia ter o nome de Maria, de Isabel, de Clementina. O intuito do meu canal não é falar mal de pessoas. O intuito do meu canal é falar desse modelo, dessa estrutura de pessoas e que isso depois só vai mudando os nomes, mas os erros acabam se perpetuando. Então tem pessoas que falam, não, eu ainda acredito lá no LPD por causa dela. Então para mim, ou você é cego, porque o pior cego é aquele que não quer ver, então ou você é cego, ou você não conhece. Ou você, por exemplo, assistiu só essa live do pastor César Cavalcante, e aí você falou, poxa, parece que é um casal que é legal. Olha, eles fazem até um trabalho aparentemente social, ressocialização de pessoas, faziam até cirurgia. Pô, parece que é um casal bom. Para quem tá novo, vai ter uma imagem, né? Foi até de terno e tal, pronto. Agora, para mim, que acompanha há 3 meses e tive acesso a vídeos, áudio, coisas de 1 ano, 2 anos, 3 anos atrás e coisas recentes, cai por terra. Tudo isso acaba se tornando quase que um teatro. E quem passa o verniz em tudo isso é a esposa dele. Porque é ela que ainda tenta agarrar e segurar um pouco da credibilidade do LPD. Então, é a volta dos que não foram. É o Lázaro que voltou à vida. E vamos celebrar a vida. Eu sou a favor de celebrar a vida. Agora, por que ela é o cérebro da questão ali? Quando veio essa conversa do falecimento, que não foi falecimento, fora que assim, foi algo que deixou até as pessoas que são pessoas que até hoje, acredite ou não, tem pessoas que até hoje defendem ainda esse grupo LPD. É o que eu falei, ou você não sabe das histórias, ou realmente você é cego. E aí eu deixo para vocês e pronto. Enquanto tá vivo, eu acredito que ainda tem tempo pra gente poder mudar e melhorar. Pessoas até próximas, pessoas que realmente ainda acreditavam, pessoas que ainda confiavam, pessoas que ainda mandavam dinheiro para lá, ficou extremamente chateado, porque ligou, tentou fazer contato e tal, e não conseguia, e enfim. Aí a missionária, no outro dia, ela abriu uma live para poder explicar o que aconteceu. Ela tentou explicar o inexplicável. Como sempre, com aquela voz muito calma, muito serena. Não foi bem assim, né? Gastou 10 segundos para falar que, na verdade, não, alguém pegou meu celular e mandou aquela mensagem, mas a gente já identificou quem foi essa pessoa e deixa pra lá. Então, assim, de uma live de mais de 1h30, o ponto principal que era a anunciação de morte do marido dela, que é uma pessoa pública, uma pessoa que vai em programa de TV, que tá nos podcasts, que tá no entorno de pessoas assim, que é o topo da linha, que era para aprender com essas pessoas, como por exemplo o pastor César Cavalcante, que essa semana mesmo recebeu o Rodrigo Silva e houve um embate ali de altíssimo nível, de pessoas assim, de altíssimo calibre. Então o Flávio do Amaral, que às vezes está junto desses pastores assim, que é o topo da prateleira, que era para aprender alguma coisa, parece que não aprende nada. Aí ela gastou, assim, praticamente da sua live de 1h30, não gastou quase 5 minutos para explicar todo esse embrulho. Não, na verdade, foi a pressão, baixou, não é que ele morreu, passou mal, mas a gente vai ver isso, não levou para o hospital, tratou em casa, ainda vai levar para o hospital, e alguém que pegou o meu celular... Alguém que pegou o seu celular... Quem tem iPhone sabe, desbloqueio facial. Segundo, a essa pessoa entrar em uma conta do LPD, entrar numa outra live, eles que andam sempre com o celular, tá sempre em posse deles, alguém pegar o celular deles, e não foi um só. Se você assistir, a Paty Maggiore fez um vídeo no qual ela vai mostrando assim toda a cronologia. Não foi assim, não subiu uma mensagem falando, olha, meu marido morreu. Veio uma, veio a segunda, depois veio a terceira, depois veio um outro canal de pessoas que estavam lá dentro da casa, depois veio um outro canal. Então foi uma ação orquestrada. Não foi um negócio assim, olha, pegaram ali meu celular e mandaram um WhatsApp para uma pessoa. Não, entraram inclusive na live de uma pessoa que ele ofendeu. Ele ofendeu essa pessoa.
Ofendeu a dignidade, ofendeu a honra dessa pessoa. E eu estava na live. Não é ninguém que me falou, não é vídeo de alguém que disse. Eu estava lá na live. Porque eu estava entrevistando o Flávio do Amaral. E entraram justo na live da Paty e fizeram esse salseiro todo. E aí no outro dia depois ela veio, com a cara mais lavada possível. Não, não foi bem assim. E aí começa depois, como sempre ela faz. Primeiro começa ali, e aí daqui a pouco, mas também a culpa é desse, a culpa é daquele, meu marido tá assim por causa disso. Não, não é por causa dele. É sempre por causa de um outro. E realmente aquilo que foi o mais grave de tudo é o que é menos falado. Então, pra mim, as pessoas que dizem, não, mas ela é diferente dele. Pra mim, ela é o Flávio de saia. Usando mais a cabeça e o coração um pouquinho mais gelado. Que ela vem e diz, não, mas eu falo pro meu marido pra ele não fazer assim, é ele que não me ouve, isso e aquilo. Só que aí depois, no outro dia, ela vai e passa um verniz. É o famoso passar um pano. Olha, não é porque eu tô casado com minha esposa que eu tenho que ficar validando todos os erros dela. Mas também não adianta eu vir aqui na internet para falar, olha, eu discordo daquilo que a minha esposa faz. Mas também você que fica aí na internet e fica falando dela, então tipo assim, é aquele do tal do morde e assopra. Bate, mas faz um carinho. Então, o errado é o errado. E ponto. Só que toda vez quando vai falar do errado dele, sempre existe um vírgula, mais. Estamos vendo onde eu errei. Errei na maneira de gritar, de brigar. Mas sabe o que acontece, pastor César? É o seguinte. Porém, entretanto, todavia. Então sempre é, na sequência, atrelado por alguém. Atrelado à culpa de uma outra pessoa. Então assim, você gasta 2, 3 minutos para falar do erro que a pessoa cometeu e depois você passa 1 hora falando sobre outras pessoas. Então, às vezes, dependendo do ponto que você pega da live ou do vídeo, você nem sabe que, na verdade, se iniciou, o fato gerador do vídeo é por causa de um erro da pessoa, mas depois viram uma outra questão. E isso, eu estou acompanhando esse caso aí há praticamente 3 meses, eu vi isso acontecer inúmeras vezes. Para mim, ela é a fiadora de tudo isso. Ela é a avalista de tudo isso. Porque ela sempre diz, não, ele faz errado. Mas também, quando entrou mais também, gente, aí abre porta para tudo quanto é tipo de coisa. Então, se você quiser saber todos os apontamentos que eu tenho sobre eles, eu vou deixar um ou 2 vídeos aqui no final para você poder assistir, porque aparentemente, quando eles vão assim nessas lives, nessas coisas, quando você assiste, você fica até com dó, você fala, nossa, o pessoal que tá fazendo uma obra tão boa, como que eles estão sofrendo tudo isso? Você quer saber o porquê? Aí quando você começa a assistir, aí você fala, Por exemplo, o pastor César Cavalcante, ele fala que ele já teve uma casa de recuperação e tal. E a gente tinha uma clínica de recuperação. Aí, uma chácara, tinha uma van, tinha rodízio de não sei o que, psicólogo, rodízio de data, por cada dia tinha uma terapia de não sei o que. Mas eu te pergunto, eu tenho certeza que a casa não estava no nome do pastor César Cavalcante. E eu tenho certeza que ele não foi para a internet para pedir dinheiro para comprar a casa ou para reformar a casa, que seria para receber essas pessoas, e depois de todas as reformas de tudo que foi feito, ou de tudo que ainda está a fazer, o pastor César foi lá e colocou no CPF dele. Então, é essas e outras inúmeras divergências que eu já demonstrei em vídeos, em live, e inclusive questionei ele na live. Então aqui não é um ataque pessoal ao Flávio, à sua esposa em si. Eles vão passar. O Nick também vai passar. Outros virão. Então o intuito do canal é que você desperte para esses que morrem, mas vivem voltando à vida. E eu torço para que as pessoas se arrependam, para que as pessoas... Mas quando você vê os discursos, é o mesmo. O discurso deles lá é que assim, o erro deles foi amar demais, é que trabalhar com essas pessoas é muito difícil. Você não vê lá na live eles falando das barbaridades que eles fazem, de todo o embrólio que tem, de um lugar que tá de a igreja que está num lugar, mas o atendimento da suposta igreja deles, que é na chácara, é em outro estado. De que essas coisas tá tudo no nome físico deles, não tem nada no nome da igreja. E que na live eu fiz essa pergunta para ele disse, não coloquei no nome da LPD, porque se eu colocar no nome da LPD, fica para LPD. Tem que ficar no meu nome. Então, eu já demonstrei que é possível você fazer o certo, mas de forma errada. E para mim, quem é a avalista, quem é a fiadora de tudo isso, ainda é a esposa. Porque se dependesse só do Flávio,
já tinha acabado a LPD. Eu já disse, eu não quero que acabe nenhum projeto social, desde que o projeto social esteja no caminho certo. Ali é tão reto quanto o S do Senna em Interlagos. Se você é de torcida organizada, eu tenho certeza que esse vídeo não vai te agradar. Mas se você é uma pessoa que busca a verdade dos fatos, é só você assistir os vídeos aqui do canal, ou do Arquivo Estranho, ou do Israel Nascimento, aí você vai saber do que eu tô falando aqui. Ok? Então eu te espero amanhã na live, a gente vai fazer uma live às 17 horas do horário de Brasília. Por que eu falo isso? Tem pessoas que me assistem, que é da Inglaterra, tem pessoas que moram nos Estados Unidos, pessoas que estão na Espanha, pessoas que estão em Portugal. Então eu conto com a sua participação. A gente vai falar um pouco sobre isso, da volta dos que não foram. Vamos falar também um pouquinho sobre o vídeo do Felca e um outro caso muito semelhante, mas maior ainda do que aconteceu no Brasil, porém que aconteceu lá nos Estados Unidos, e eu vou trazer essa indicação para você. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, e vamos que vamos. Fui!